Abertura do grande expediente. Espaço cedido pela presidência ao senhor Jorge Paulo Vieira Feitosa, do Movimento de Pais e Alunos, e ao representante do Conselho do Fundeb, senhor Manuel Pongarte, os quais explanarão sobre a greve dos trabalhadores de educação da rede municipal de ensino. Quero ressaltar que o espaço aos dois é de 10 minutos. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa em nome dos pais e responsáveis de alunos do município de Barcarena. Senhores, eu quero ressaltar aqui, referente à reunião que houve ontem aqui nessa Câmara de Vereadores, quando foram convidados a SEMED, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, de Educação, e também a Prefeitura Municipal de Barcarena, na pessoa do prefeito Antônio Carlos Vilaça. E os demais membros da comissão que foram convidados, tudo compareceram. A Câmara de Vereadores esteve aqui, na pessoa do seu presidente, vereador Para Alcântara, e o padre Carlos, assim como teve representante do Conselho Tutelar, do Conselho do Fundeb, teve representante da Associação de Pais e Alunos, teve representante do Movimento de Pais, teve representante do Sintep, ou seja, as outras instituições que foram convidadas, todas compareceram, mas, infelizmente, o poder público não compareceu. Nós queremos dizer o seguinte, que nós tratamos essa questão de forma imparcial, nós do Movimento de Paz, de forma imparcial, tentando resolver e trazer a melhoria da qualidade do ensino para os nossos filhos. Mas, infelizmente, o poder público não está respondendo. O poder público é quem vai dar o posicionamento se as reivindicações que eles mesmos assinaram junto com o sindicato, se vai ser possível cumprir, quando vai ser cumprido, e nada disso foi feito. Não foi possível se tirar absolutamente nenhum encaminhamento, porque o poder público não estava presente. Então, nós achamos que isso é uma falta de respeito com os pais, uma falta de respeito com essas instituições que estavam aqui representadas, e, acima de tudo, uma falta de respeito com a população do município de Barcarena. Então, queremos dizer que, no momento, nós solicitamos ao vereador Paulo Alcântara que fizesse um documento da Câmara de Vereadores, solicitando, através da Câmara, uma reunião com a presença do prefeito Antônio Carlos Vilaça, com a presença de todas as entidades que estavam aqui envolvidas naquele momento, ontem à tarde, e que viesse também o Ministério Público, e queremos incluir nessa lista, doutor Paulo Alcântara, que seja convidado o juiz da infância e da adolescência para se fazer presente, porque a educação de Barcarena, a parte educacional está sendo tratada com descaso, e nós precisamos resolver essa questão do município de Barcarena. Não podemos mais deixar que o governo trate essa situação com descaso. O governo tem que tomar um posicionamento, tem que resolver essa questão da educação. Não dá mais para ter uma greve de 2, 3 meses no município de Barcarena. Nós temos que resolver isso de imediato. Essa greve já está aí há 10 dias e até então nada disso foi resolvido. Então, essa é a nossa fala, é o que queremos colocar em relação a isso e pedir que o senhor possa marcar essa data aqui, para nós sairmos daqui com a data da reunião marcada, se for possível, para amanhã. Muito obrigado. Samuel. Bom dia a todos e a todas. Sou Samuel, estou representando aqui o Conselho do Fundeb, e nós fomos convidados também a participar dessa reunião que aconteceu ontem aqui nesta casa. Também aproveitar, agradecer o espaço concedido a todos os segmentos que estão aqui, que vão se pronunciar. E assim, o que é que eu posso colocar, tanto aqui para os nossos vereadores e para quem está aqui na plenária, em relação à execução dos recursos, especificamente do Fundeb. Hoje eu vou parecer ser um pouco redundante, não sei se tem alguém aqui que estava na reunião de ontem, vou repetir aqui alguns dados, alguns números, mas é preciso tocar nesse assunto, é preciso falar. O recurso do Fundeb, ele tem uma lei específica e ela regulamenta como esse recurso ele deve ser aplicado. Do conhecimento de nós educadores que 60% do recurso do Fundeb é para pagamento dos profissionais de educação, compreendendo quem compõe ali o quadro do magistério.
e tem uma parcela de 40% que é para o pagamento dos profissionais de apoio e a manutenção do ensino de um modo geral, compreendendo aquilo que é de conhecimento de todos, reforma de escola, construção de escola, material didático, formação continuada dos profissionais da educação, entre outras ações que compõem o MDE. E o que é que nós, enquanto conselhos, identificamos, né? Nós percebemos que em 2012, nós tínhamos ali 82% do recurso do Fundeb sendo destinado para a folha de pagamento, entendendo que em 2012 nós não identificamos o pagamento dos encargos sociais em sua totalidade. Apenas 5 meses nós identificamos o pagamento do segurado, né? Aquilo que é descontado do servidor, que dentro da folha nós temos que entender que é descontado ali o segurado, a patronal, sendo que a patronal ela é a maior fatia, a maior parcela daquele encargo social que vai ser descontado em cima dos proventos da folha de pagamento. Quando foi em 2013, como resultado preliminar, porque nós não concluímos ainda a análise de prestação de conta, né, até porque nós não temos conseguido reunir consecutivamente, até por conta do momento que nós estamos vivenciando no município de Barcarena, que é a questão da greve, e nós identificamos que mais de 90% do recurso do Fundeb está sendo destinado para a folha de pagamento, compreendendo 40% a 60%. E nós identificamos que somente R$ 1.700.000 foi para transporte escolar. O que em outros anos nós identificamos que o recurso do Fundeb ainda dava, né, para fazer algumas ações. Tanto é que nós acompanhamos a construção e reforma de algumas escolas, acompanhamos a aquisição de alguns equipamentos, acompanhamos, por exemplo, o investimento na formação continuada, foi um percentual muito mínimo, mas identificamos. Pagamento de transporte escolar, tanto de barco quanto de ônibus. E quando é agora, em 2013, nós não conseguimos identificar essa situação. E assim, né, representando o Conselho do Fundeb, eu gostaria de contribuir dentro dessa discussão da educação no município de Barcarena e até chamar, assim, um pouco a atenção do Legislativo e dizer que hoje nós percebemos que o recurso do Fundeb ele não está dando conta de atender toda a demanda, né, para garantir uma qualidade de ensino no município de Barcarena. E aí, eu não tenho estudo, não tenho dados, não tenho números, mas acredito que esta casa, não sei se alguém que vai se pronunciar tem esses dados, no que diz respeito aos demais recursos, né, principalmente os recursos próprios, os 25% que é garantido por lei. Né, o mínimo de 25% de tudo que o município arrecada, ele tem que ser aplicado na educação básica. Eu não vou entrar aqui em algumas discussões, porque eu coloquei na reunião da Luísa, eu sei que é uma situação complicada, mas nós sabemos que o município também, ele atende a algumas situações aí que não é da competência dele, porque a lei da educação, a LDB, ela é bem clara, quando ela diz que a competência do município é com o ensino fundamental, educação infantil e ensino fundamental, menor e maior. E nós percebemos que algumas ações são financiadas, sim, com o recurso da educação. Eu acredito que a gente até fere aí um princípio legal, porque aquele limite mínimo de 25% não está sendo cumprido com educação básica. E aí é preciso ter esse olhar, é preciso ter essa atenção. Eu não digo que nós temos que acabar, né, com algumas ações. Não vou me ater a falar aqui de cursinho, nem vou me ater a falar de transporte universitário, mas vou dar um exemplo. Nós participamos da comissão, e eu estava lá também como Fundeb, eu posso falar com propriedade. E aqui tem algumas pessoas que estavam presentes na comissão do estudo e perceberam que com o recurso do Fundeb está sendo gasto em torno de quase R$1 milhão com a casa do professor. Aí eu vou dizer, a gente vai acabar com a casa do professor? Eu não estou aqui para dizer isso. Mas, no mínimo, a gente tem que chamar a responsabilidade do Poder Legislativo, do Poder Executivo, da categoria dos profissionais da educação e entender que se eu gasto quase R$1 milhão com a casa do professor, onde nós não percebemos uma relação professor-aluno, porque quando você tem um professor que está designado para uma outra ação, para um outro projeto, para uma outra secretaria, que ele não está relacionado diretamente com o aluno, ele não está gerando receita, ele está gerando despesa, porque cada aluno ele representa um valor para a educação. Mas nós poderíamos pensar na forma de redefinir o conceito de casa do professor e entender em que a casa do professor está contribuindo para a garantia da qualidade do ensino no município de Barcarena, porque nós não estamos conseguindo perceber isso. De repente, a gente pode repensar em redefinir esse quadro funcional, diminuir essa folha de pagamento dali,
em que a Casa do Professor pode contribuir? Vai trabalhar na formação continuada dos profissionais de educação, vai trabalhar em projeto que vai atender diretamente o aluno das redes municipais. Eu acredito que nós temos que ter essa preocupação, e aí eu estou falando como conselho, nós temos essa preocupação porque o conselho do Fundeb identificou que praticamente 100% está designado para folha de pagamento. Quando eu falo folha de pagamento, estou falando folha e encargo social. Em 2013, nós percebemos que o segurado foi pago, todos os meses foi pago, exceto o mês de janeiro. A patronal foi paga uma boa parcela. Nós identificamos só de encargos sociais, foram pagos em torno de 9 milhões e 700 mil. Esse é o dado que nós temos de acordo com a comprovação bancária, do extrato bancário com recurso do Fundeb. Isso é uma coisa importante, pessoal. Eu falo também até enquanto servidor, porque antes nós não identificávamos o pagamento dos encargos sociais, que é um problema muito sério para quem pretende se aposentar lá na frente, ou então, de repente, numa situação de doença, precisar de receber o benefício, você não poderia receber. Hoje em dia, aí eu defendo aqui o Conselho do Fundeb que isso foi uma recomendação, uma orientação, que seja pago os encargos sociais todos os meses, inclusive que não seja pago com atraso. Por quê? A lei do Fundeb diz que nem o encargo social pode ser pago atrasado, porque vai gerar multa. Vai gerar multa. E eu posso até falar já parcialmente que no ano de 2013 foi identificado ali um total de quase 100 mil reais, em torno de 100 mil reais de multa, porque alguns meses foram pagos atrasado. E isso daí nós, como conselho, vamos ter que recomendar ao Poder Executivo que devolva com recurso próprio, porque poderia ser pago com outra fonte, é o que a lei do Fundeb diz. E nesse caso seria recurso próprio. Mas foi pago ali a essas multas, o valor ele foi insignificante, mas não deixou de ser pago com recurso do Fundeb, e nós não podemos concordar com isso. Mais uma coisa também que eu gostaria de colocar, que nós identificamos em 2013. A previsão do Fundeb era para atingir 54 milhões. E quando nós identificamos aqui o repasse total, do mês de janeiro a dezembro, identificamos um repasse de 51.581.826, e com a mais aplicação desse recurso, que deu em torno de 80 mil reais, chegamos em 51.662. Ou seja, nós percebemos que aquela meta que nós tínhamos para atingir, nós não atingimos. Isso é preocupante. Aí, o Jean ontem ele trouxe um ponto importante, quando ele trouxe um dado em relação ao repasse de janeiro a março de 2014. Realmente, se você for observar que de janeiro a março, nós percebemos que em relação ao ano passado teve um aumento significativo, mas nós percebemos que lá nós não estávamos pagando os encargos sociais. Quando você chega aqui, você vai ver que você tem já uma média de 5 milhões. E se a recomendação do Conselho está sendo realmente atendida, é o que nós vamos verificar, nós percebemos que quando você joga o encargo social, praticamente 100% do Fundeb está sendo comprometido com folha. E aí que eu quero chamar a atenção, porque discutir educação também é discutir a questão da infraestrutura, é garantir a questão da formação continuada do professor, é garantir a questão do transporte escolar, que parte do Fundeb também pode ser designada para o transporte. E o PNAT, a gente sabe que o repasse do PNAT é insuficiente, o PNAT nós tínhamos um repasse de 85 mil, também teve uma queda, caiu para em torno de 75 mil reais, o repasse do PNAT, que é o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. Então, assim, o debate que nós podemos colocar aqui, enquanto Conselho do Fundeb, é que a gente possa ter esse olhar numa das maiores fatias que financia a educação no município de Barcarena. Coloco uma das maiores porque a outra é o recurso próprio, a gente não pode fugir a esse debate. E que a gente chame a responsabilidade no sentido de perceber que algumas demandas não estão sendo atendidas. Aí nós perguntamos por quê? E aí eu acho que é preocupante quando a gente, enquanto Fundeb diz, o limite mínimo é 60%, tu tem que pagar a folha do profissional de educação. Realmente, a lei diz que o mínimo é isso, e pode ser até mais. Mas também nós temos que entender que pode ser até mais, desde que o município ele esteja dando conta de atender todas as demandas, e ele não está conseguindo. A gente percebe em alguns momentos o atraso no pagamento do transporte, no barco, de ônibus. A gente percebe que em alguns momentos a gente não consegue ver uma escola ali que está sucateada, que está precisando ali de um reparo. Formação continuada, quem é professor que está aqui, eu não sei se pode concordar que em alguns anos atrás nós tínhamos a formação continuada. Tinha formação continuada. No ano de 2013, pelo menos enquanto Fundeb, nós não percebemos. Até em 2012 nós percebemos uma fatia mínima sendo destinada para a formação continuada. Já em 2013 não. E a preocupação agora em 2014, aí eu quero chamar a atenção.
No ano passado, a meta do Fundeb, que era atingir 54 milhões, não foi cumprida. Esse ano a previsão é atingir 57 milhões. Mas lembrando que Fundeb não é um repasso fixo, não é certeza. O Fundeb ele pode ser que ele se cumpra, pode ser que se cumpra ou não. E aí é o problema, que de repente no final do ano nós podemos ter um valor acima daquilo que estava na meta estabelecida, ou pode ser que aconteça o inverso, pode ser que aconteça como 2013. E aí, o que é que eu chamo a atenção e coloco como conselho do Fundeb, e acredito que é de comum acordo com os demais conselheiros, que se trabalha a questão da prudência. Janeiro caiu quase 6 milhões, fevereiro a mesma coisa. Quando foi em março, já na metade do mês identificamos só um repasse de 2,5 bilhões, quando foi agora, até a data de ontem, pelo extrato que eu tenho aqui, fechou em 4 milhões, já teve uma queda. Quando for agora em abril, a gente não sabe se vai se manter 5, 6 milhões, se vai cair para 2,5 milhões. Ou seja, sempre está pensando em ter a prudência, ter cuidado com, não é porque caiu 6 milhões na conta do Fundeb, já vou pegar e vou gastar ali com outras ações, sem antes perceber como vai se comportar no mês seguinte. Porque se no mês seguinte cair 2,5 milhões, como é que eu vou pagar uma folha de 4 milhões, 4,5 milhões? Então, assim, eu espero ter contribuído de alguma forma, o Conselho do Fundeb espera ter contribuído de alguma forma com esse debate, e que a gente possa ter esse olhar realmente na educação, não só com a questão, vamos pensar assim, questão da folha de pagamento, questão de cumprimento de piso salarial. Eu particularmente concordo que isso tem que ser cumprido, a lei do piso ela é bem clara, mas a gente também tem que trazer para o debate a questão das demais ações que não estão sendo cumpridas dentro do município. Escola que precisa ser reformada, escola que precisa ser construída, transporte de qualidade, as demais ações que nós entendemos que vai surtir efeito na educação de qualidade do município. Nós agradecemos a atenção e a palavra. Eu gosto, não, eles vão permanecer, vamos ouvir logo o Sintep, vereadora, e depois eles vão permanecer, a Associação dos Pais e mais o rapaz que acabou de se pronunciar, e vamos ouvir agora o Sintep, e depois nós faremos as colocações que têm que ser feitas, e eles ficam aí para dar qualquer esclarecimento aos vereadores. Queremos dizer que, a partir desse momento, tem 10 minutos os professores Afonso Rodrigues, Hélio Santos e o Giancarlo Pereira para fazer a exposição. O meu boa tarde a todos. Eu queria de antemão dizer aqui que, se eu fosse o prefeito de Barcarena, eu chamaria o Samuel para minha chácara, para uma churrascada. Eu não sou viado não, mas daria um beijo na boca dele, porque a defesa que ele fez aqui é fantástica, para o Vilaça, né? Para o Vilaça. Até porque, gente, nós temos dados precisos, e todos vocês podem entrar no FNDE e ver a progressão que nós tivemos em arrecadação de Barcarena. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 2005, Barcarena saiu de 100.863.000, e 2014, de acordo com esta casa aqui, com informações do Executivo, nós demos um salto de mais de 100%, são 227.665.000 reais. Agora, Samuel, a sua discussão, ela é uma discussão que aparentemente tem uma virtude enorme, mas quando você vê a aparência das coisas, nós temos que abrir esse pacote e ver a essência da coisa. O que é que está escondido, que não é trazido para a população? E aqui eu gostaria de antemão de agradecer o espaço cedido pelo vereador, o padre Carlos, me parece estar aqui, e dizer o seguinte, que educação precisa de financiamento. E a outra questão, nós temos que parar de olhar, nós temos que acabar com esse olhar estreito sobre a educação, porque a fala do Fundeb aqui foi muito indigna, porque o Fundeb, igual ao governo, olha a educação sempre pelo mínimo. Por que eu digo isto? Porque aí fora todo trabalhador sabe que nós temos um salário mínimo de 700 e alguma coisa, que dizem que é possível uma família viver com 4 pessoas com salário mínimo. Nós sabemos que quem vive de salário mínimo vive em situação de miséria extrema, porque não dá para comprar nenhuma gravata importada, dessas que se usa sempre, italianas. Não dá para comprar com o salário mínimo.
Agora, veja bem, eu queria dizer aqui, e a população barcarenense que me ouve, que não eram para nós estarmos em greve. Nós estamos em greve por causa da truculência do prefeito Vilaça, de não atender a lei, não fazer cumprir um acordo assinado, inclusive, por ele. Então, pensar educação apenas pelo mínimo é tratar a educação com falta de respeito. Por que eu digo isto? Porque a educação, em todos os municípios brasileiros, é uma das maiores secretarias. Aqui em Barcarena, para você ter uma ideia, o segundo maior investimento é para a saúde, 15%, mínimo, 25%, o mínimo para a educação. Só que, veja bem, se nós olharmos para a saúde, tem um hospital municipal apenas. Agora, vamos olhar o que é que está dentro da educação. A grandeza da educação. Se você pegar a Secretaria de Educação, você tem uma secretaria imensa aqui. E nós temos hoje em Barcarena 105 escolas. Então isso é um grande gigante. Cada escola dessa, a maioria tem diretores e até 2 vice-diretores. E tem professores também lá. E essa escola tem uma clientela de 24 mil pessoas. É muita gente. Então, se pensar este gigante, a virtude que é a educação de Barcarena, pelo salário mínimo da educação, porque 25% tem a mesma relação do mínimo, do salário mínimo para o trabalhador lá fora. É o mínimo. Então, Samuel, se nós queremos realmente tratar a educação com qualidade, a primeira coisa que nós temos que colocar de lado, todo governo sério, essa questão de mínimo, o mínimo de 24%. Porque quando vem esse discurso do governo, inclusive do Fundeb, dizendo que se gasta 92% dos recursos com a educação, você fala uma meia-verdade, né? Uma meia-verdade. Porque se insinua, inclusive, que seriam todos os recursos do município e não são. 92% do mínimo. É preciso você esclarecer isso nas suas falas e o governo também. 92% de 25%, ou seja, está se falando de R$100. 92% de R$25. É preciso que fique claro, e não de 100. Porque tem 75% aí que o governo deveria aumentar para a educação e não faz. Por que não faz? Porque não tem compromisso e responsabilidade. Então, se eu tenho uma secretaria que é maior, o dobro que todas as secretarias municipais juntas, eu tenho que, de certa forma, dar para essa grandeza a quantidade necessária de recursos. Vou falar aqui, Cotia, interior de São Paulo, teve um avanço enorme, porque o prefeito entendeu que educação tem que se tratar com carinho, com amor, e elevou para 34% os recursos da educação. E nós temos que ir mais longe ainda. O governo federal gasta apenas 4,6% com educação. Nós temos que dar as mãos, inclusive, para que o prefeito estenda para 10% do PIB, que é a riqueza produzida nesse país pelos vários setores da economia. E não ficar aqui mendigando e dizendo que a prefeitura de Barcarena gasta uma fortuna, porque isto não é verdade. Isto não é verdade. Então, e outra coisa, eu acho uma questão indigna até porque e como você, Samuel, nós nos beneficiamos, o vice-prefeito de Barcarena, inclusive o Renato, do passe de estudante. Então vamos parar com esse discurso furado de tratar os estudantes universitários, o passe universitário, como um grande fardo. Isso não é um fardo, isso é uma virtude. E Barcarena deve se orgulhar disto. E não ver isso como um apêndice, um prejuízo para a educação de Barcarena. Quem dera que nós pudéssemos atingir toda a periferia de Barcarena e que todo jovem barcarenense tivesse acesso à escola. Quem dera, e a universidade também. Então, nesse sentido, a Prefeitura de Barcarena deve se orgulhar diante de todas as prefeituras brasileiras e não ficar aqui de todas essas falas, elas são muito indignas nesse sentido. Então, como eu diria, como Samuel coloca aqui,
essa questão dos... O prefeito precisa tratar a educação com responsabilidade. Com relação aos contratos, se falou ontem aqui na reunião, é tipo assim uma ameaça. Olha, se vocês não voltarem, nós vamos, né, a associação está aqui para chamar os pais para se voltar, contratar. O prefeito vai contratar. Seria muito cômodo para o prefeito contratar. Por que o contrato aparece nesse momento? Aí eu vejo o contrato como aquele medicamento amargo que os fármacos colocam uma açúcarzinha por cima para a criança não rejeitar. Né? O contrato surge hoje disfarçado de benevolente, porque está preocupado com o aluno na sala de aula. Mas se contrata sem resolver o problema da educação, os problemas que são crônicos na educação barcarenense, é para isso que se contrata, e para ter também seres humanos, coitados, que vão ficar na mão do governo, porque não pode dar um pio. Porque o contrato também tem essa intencionalidade. Qual é a intenção do governo? A educação está com uma dor enorme, mas você não pode gemer. E o professor, por ter concurso público e ele garantido, o prefeito não tem o controle sobre a demissão dele. Então, o que é que o prefeito faz? Ele prefere, logicamente, contratar, porque ele mata o coelho com duas cajadadas. Ele paga o menor salário, não dá os direitos, e em contrapartida tem alguém na sua mão preso, que não geme. Nós, professores, ao vermos e sentirmos na sala de aula o problema da educação, nós vamos gemer sim. Não interessa para nós se esse gemido incomoda o governo. O que interessa para nós é que a educação de Barcarena seja tratada com seriedade. E recursos não faltam. Até porque aqui nós estamos falando só 16 milhões e alguns reais aí, eles são apenas dos 3 primeiros meses de 2014. Mas em 2013 nós também tivemos um avanço nos recursos. E Barcarena, como eu falei ontem, é um município promissor. Ele está na frente, ele é o carro-chefe da mineração, que contribui com 89% dos recursos do estado do Pará. Barcarena não é o pobrezinho que tem que ficar, não era para nós estarmos aqui, não é esse o nosso interesse. Nós deveríamos estar nesse momento na sala de aula, mas nós não vamos voltar para a sala de aula da forma como o senhor Vilaça quer que nós voltemos com o rabinho entre as pernas. Nunca! Ele tem que ir para a história e ler um pouquinho o que foi a Revolução Cabana. Ele está aqui no meio do povo cabano que não se rende para ninguém. Pode ter a quantidade de dinheiro que tem, os melhores assessores do mundo, não vão nos calar. Então aqui está o demonstrativo das receitas de Barcarena. Em 2005, nós tínhamos 100 milhões, 560 mil, eu sou um pouco cego, né? 2006, 116 milhões, 2007, 132, nossa, deu problema aqui na vista. Deixa eu ir para cá. 2008, 160 milhões, 687 mil. 2009, 158 milhões. 2010, 162 milhões. 2011, 180 milhões. 2012, 218 milhões. E 2013, 227 milhões, 670 mil reais. Eu queria para a Oeiras do Pará só 27 milhões, né? 227 milhões, só a fração aí, para a Oeiras do Pará, lá do Bigu, fazer um grande governo. E Barcarena está isso. Gente, imagina o que é isso, 227 milhões de reais. Isso é muito dinheiro, né? Governo sério tem condições de fazer um bom governo e olhar para a educação com seriedade. Hoje, todos os teóricos dizem, a educação, o professor ele precisa estar contente na sala de aula. Agora, passa lá, Hélio, por gentileza, aquela tabela que fala dos níveis, por gentileza. Que eu quero esclarecer aqui uma situação e eu preciso dela. Então, veja bem, não tem justificativa para dizer que Barcarena não tem condições financeiras de reformar escolas, não tem condições financeiras de cumprir com o piso da educação, não tem condições de cumprir com a lei e com o acordo que
virou sentença judicial. Então, olha só, o aumento do Fundeb nos 3 primeiros meses de 2014, enquanto, por exemplo, o município de Mocajuba teve 38% de aumento, Cametá 43%, Acará 48%, deixa eu ver aqui, se está aqui, você colocou, Tailândia 47%, e olha só, Tailândia, 35% do município de Tailândia é de hora atividade. O professor, de cada 200 horas, ele trabalha 130, e é isso aí que eu quero. E trabalha o restante com o aluno, e o resto ele dedica a pesquisa, ele dedica a leitura, ele dedica a planejamento. Isso sim é falar de educação de qualidade. Então, olha só, gente, aqui, o que o governo fala aí, que já paga o piso para nós, né? Que já paga o piso, não sei o quê. Só que ele esquece de dizer o seguinte, ele esquece de falar de carreira. O que é carreira, gente? Para a gente entender bem facilmente. Vamos lá para os militares. O militar tem o soldado, tem o cabo, tem o sargento, tem o tenente, não é assim? Vocês acham que o salário do cabo, do sargento e do tenente são o mesmo? Lógico que não. A cada grau subido, existe um valor a mais de salário. Né? Para nós, professores, é a mesma coisa. Existe o professor de nível médio, que é aquele que não tem formação superior. Existe o que tem a formação superior, que ralou aí 4, 5 anos para se formar. Existe o especialista, que estudou mais 2 anos, ou seja, 7 anos. Existe o mestre, que vai estudar 7, 3 ou 4, mais em torno de 10 anos. Tem o doutor, mais 4, 15 anos de estudo. E tem o pós-doutor, vamos colocar aí 20 anos de estudo. Esses são os níveis. Então, para estimular, a carreira é o seguinte, é no sentido de estimular o desenvolvimento do ser humano para levar uma qualidade da educação. O que é que se faz? Em Barcarena, você tem diferenciações de 10% de diferenciação de um para o outro. Ou seja, salário, o piso nacional, lei 11.738, ela diz assim, que o piso é para o salário, para o professor de nível médio. Então, suponhamos, se o piso nacional é de 1.300 para o nível médio, nível superior tem 10%, ou seja, ele recebe mais R$ 130. Vejam só, R$ 130 para a pessoa se qualificar mais. Então, isso é um estímulo. O que é que o governo Vilaça tenta fazer hoje? Colocar todos nós para receber o nível médio. Né? O nível médio. Por quê? Ele pegou o 8,32 e deu apenas para o pessoal de nível médio. E não colocou para o nível superior, não colocou nada para o especialista, nós ficamos parados no tempo. Quando vier o novo piso, ele vai dar só Brasília que falta para completar o médio. O que significa isto? Era como se no quartel, o tenente, o coronel, o cabo, o sargento, caísse todo mundo para ganhar igual o soldado. É isso que está posto para o futuro de Barcarena. Todos os professores ganharão como nível médio, dependente de ter nível superior, de ter especialização, de ter mestrado. Isso é muito grave. Vocês sabem o que vai acontecer? Um monte vai abandonar as salas de aula, não porque são covardes, não porque não têm interesse em educação, é porque as condições postas serão precaríssimas, não conseguirão sustentar sua família. Agora imagina comprar um livro de qualidade, que é 100 e poucos reais. Nós trilharemos para o caos no município de Barcarena. Aí sim o prefeito contrata aí quem aceita trabalhar a troco de um salário mínimo. É isso que Barcarena quer? Então, neste momento, fora a demagogia. O que tem que se fazer aqui é um debate sério, um debate responsável, olhar para a grandeza que é Barcarena e transformar a grandeza de Barcarena para a grandeza do seu povo. E levar a grandeza para esse povo
Todo país sério, está aí os nórdicos, como exemplo, Suécia, Noruega, que começaram pela educação. O Japão começou pela educação. A Alemanha começou pela educação. Barcarena quer empurrar a educação para baixo do tapete. Por quê? Eu pergunto. Vamos refletir isto, gente. Nós queremos voltar amanhã para a sala de aula. E neste momento, eu gostaria de dirigir a minha palavra ao presidente desta casa e dizer que nós pretendemos, é uma sugestão, que o governo Villaça seja chamado imediatamente, porque é ele que tem a solução, é o Villaça que tem a chave do cofre. E se ele não está conseguindo administrar o município, que repasse para quem tem competência, mas não pode ficar aqui tentando nos enganar, porque nós não somos ingênuos, tem que entender isto. Ele tem que entender isto, que repasse para alguém que tenha virtude e que goste realmente desse município. Meu muito obrigado. Alguém ainda vai se manifestar? Ainda tem alguma apresentação aí? Nós vamos só mostrar uns dados aqui ainda do Fundeb com o Jean, mas dizer o seguinte também, né? Que quando a gente fala em Fundeb, é preciso que se considere duas coisas. Primeiro, os recursos que vêm do Fundeb, 20% somente que vem do Fundeb para a conta da prefeitura, é desse valor que estamos falando. Mas ainda em contrapartida, tem 5% de todos os impostos que deveriam estar sendo aplicados, e aí não entra nesses 92% que o Samuel fala, para ficar bem claro isso. E além disso tudo, né, que esses números a gente ainda precisa rever 92%, porque nós não concordamos, ainda mais porque em uma comissão que foi formada, nós apontamos aí uma série de irregularidades e, portanto, essa folha, se der 92%, é por conta das irregularidades, como gratificações que são pagas quando não deveriam ser pagas, contratos que tem em demasia, só de contrato são gerados mais de 800 mil reais por mês, e isso faz um rombo considerável na folha, sem contar que o que nós estamos propondo, que está na lei do PCCR, que é a gestão democrática, reduziria também consideravelmente essa folha, porque os diretores que hoje estão em seus cargos, a grande maioria são contratados, puxa-saco de gente dentro da prefeitura, e eu só não cito o nome aqui porque ex-vereadores daqui, tem gente indicado para ser vice-diretor e diretores de escola, elevando a folha do município, e isso nós temos que deixar bem claro também, viu, Samuel? Quando a gente fala aqui em folha. Então é preciso que se diga que esses números têm uma série de equívocos que nós já apontamos enquanto categoria e nenhuma dessas correções foram feitas. O que está se tentando fazer hoje, e ontem nós colocamos aqui, é que através de uma portaria completamente autoritária e fora da legitimidade da lei, reduzir os quadros da educação, mexendo com quem efetivamente é concursado, quem tem os seus direitos, enquanto que os contratados, nenhum foi mexido. Esses diretores que estão aí para tentar perseguir os trabalhadores em educação, nenhum deles foi mexido. E os salários desses diretores é o que também influencia nessa folha, e isso tem que ser deixado bem claro aqui. Então, quem tem acordo espúrio com a prefeitura e que coloca recursos da educação para ser gasto com esse tipo de coisa, é que tem que ser combatido, viu, Samuel? Então, aqui a gente não pode fazer a defesa de um prefeito que não está fazendo absolutamente nada pela educação. No meu tempo, quando eu era menino, dizia o seguinte: a palavra de um homem é suficiente para que ele faça o que está dizendo. Não precisava de documento. Hoje aqui nós temos documentos assinados, transformados em lei e que não são cumpridos. E aí tem que se punir os trabalhadores da educação por isso. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Nós vamos mostrar aqui agora que recursos existem. Jean vai mostrar aqui e dizer o seguinte: inclusive, a própria lei do Fundeb diz assim:
Se o Samuel disse aí que não se consolidou as receitas do Fundeb do ano passado, se o município comprovar a possibilidade de você pedir na União a complementação do Fundeb também. Está na lei isso. Né? Assim como está na lei do piso, que o prefeito também não cumpre, que se não tiver recurso, se o prefeito provar que não tem recurso, a União manda complementação para se pagar o piso, porque nenhum profissional da educação pode ganhar abaixo do piso. Então, se não se pede a complementação, é porque não se tem prova de que não tem dinheiro no município. Então, esse tipo de coisa tem que ficar bem claro aqui. As leis existem, as possibilidades existem, e o que não está acontecendo é a boa vontade, ou no mínimo o que está acontecendo é a falta de responsabilidade com as coisas do município. E nós não falamos só em educação, a gente fala no caos da educação, mas tem caos na saúde, tem caos na segurança, tem caos no saneamento. Qualquer um que ande por aí, vê que não tem asfalto no município, não tem tratamento de esgoto, não tem absolutamente nada. E cada vez mais está sendo precarizado, e isso nós não podemos admitir e aceitar diante dos recursos que são crescentes no município, o que desmente mais uma mentira do senhor Vilaça e do senhor Alberto Góes, dizendo que a arrecadação do ano passado caiu. Mentira, e nós vemos os dados aqui, que qualquer um pode comprovar, indo nas páginas que tem aí na internet para verificar esses números. Então não se admite mentiras descaradas como que se conta aqui nesse município de Barcarena. E quem não quer ver, quem está fechando os olhos, tem que abrir os olhos e fazer isso que o Afonso falou. O prefeito tem que ser chamado aqui na Casa do Povo e mostrar que ele foi eleito e tem que cumprir o que ele falou durante as suas campanhas aí pelo município. É inadmissível que nós fechemos os olhos diante da situação de caos que tem o município, com a receita que só o ano passado foi mais de 227 milhões de reais. Bom dia. Oi. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aos senhores vereadores, a todos que estão presentes no auditório. Os dados que vão ser bem simples, bem rápido, eu vou me ater somente ao relatório, que tive a oportunidade de pesquisar e concluir. Estou deixando nessa casa uma cópia dele, são apenas 17 páginas, mas é um relatório bem rico em informações. Tá? O objetivo do meu relatório, na verdade, foi sintetizar de uma forma simples os repasses do recurso do Fundeb no primeiro trimestre de 2014 no Baixo Tocantins, para a gente observar que não é uma realidade apenas do município de Barcarena, mas sim que vai se estender por todo o nosso Brasil aí. Um dos outros objetivos é mostrar o cenário favorável para a implantação na íntegra do PCCR e o cumprimento da lei do piso salarial nacional. Um outro é informar a comunidade acerca dos recursos oriundos do Fundeb e as receitas consolidadas do nosso município. Tá? Esse primeiro gráfico aqui, ele faz um balanço aí dos repasses de 2013 e 2014 e mostra que houve um crescimento considerável aí do repasse, se a gente for ver em 2013, que tivemos aproximadamente 100 milhões no primeiro trimestre de 2013, isso para o Baixo Tocantins. Já em 2014 nós temos 148 milhões, né, desse repasse aí para o Baixo Tocantins. Então há uma crescente aí, isso é uma crescente que vai permanecer com certeza, mesmo para aqueles que são muito pessimistas, mas é uma crescente que vai permanecer devido ao Plano Nacional de Educação, que prevê aí a chegada aos 7% do PIB para a educação. Tá? Então isso é uma crescente de 15,75% acima da previsão, né? Acima daquilo que foi previsto para a educação, para o Fundeb no ano de 2014. Esse outro aqui faz uma comparação da média, né? A média que foi feita pela previsão é que nós teríamos um repasse aí nesse primeiro trimestre de 42 milhões. Só que a gente já tem esse repasse de 49 milhões, muito acima da média, digamos, de passagem.
Tá? Esse outro dado, esse outro gráfico, ele mostra aí o repasse, uma comparação do repasse de 2013 e 2014. Agora nós vamos nos ater mais ao município de Barcarena. Vamos ampliar aqui. A gente tem que no município de Barcarena em 2013 nós tivemos aí um repasse de 9,6 milhões. Só que em 2014, que é esse laranjado aí, nós já temos um repasse de 16,6 milhões. Então, é um aumento muito considerável comparado ao ano de 2013. Tá? Esse aqui mostra o percentual de aumento referente ao ano de 2013, baseado no repasse no primeiro trimestre de 2014. O município de Barcarena se destaca no Baixo Tocantins, tendo um aumento de 73% nesse repasse. Então, nós tivemos do repasse de 2013 para 2014, que já foi repassado no primeiro trimestre, 73%. Então, é um aumento bem considerável, quase que dobrou, né, podemos dizer assim, o recurso que foi repassado em 2014. Aqui uma média da previsão, deixa eu ampliar aqui. A média da previsão era de 4,8 milhões, só que a média que a gente tem de repasse hoje no primeiro trimestre é de 5,5 milhões de reais. Também mostra aí uma crescente, né? Mostra todos aqueles outros gráficos que foram mostrados relacionados a esse aumento. Aqui foi um levantamento que eu fiz relacionado à receita do município de Barcarena, que do ano de 2005, que tomamos como base até o ano de 2013, nós tivemos um aumento significativo na receita do município, né? Se nós tínhamos aí 100 milhões em 2005, nós temos 227 milhões em 2013, que é um aumento de 126%, mais do que dobrou a receita do nosso município, que desmente aí a teoria de que o município está em baixa, né? Observa-se nesse gráfico que nós tivemos uma pequena queda bem aqui, mas isso é referente à crise mundial que nós tivemos instaurada no meio capitalista, né? Sabemos que o capitalista é um sistema bem fragilizado, né? Um sistema interdependente. Então, esses gráficos mostram claramente que o cenário é favorável para a implantação dos PCCR na sua íntegra, para o compromisso do piso salarial, que é lei, que isso a gente não deveria estar discutindo aqui, né? Deveria estar sendo cumprido. Então, eu tenho aqui mais um gráfico que mostra essa média do município de Barcarena. O repasse de 2013 teve uma média de 3 milhões, o repasse de 2014 já tem uma média no primeiro trimestre de 5 milhões. Então, isso é mais que 2 milhões de diferença aí no repasse. Tá? Aí aqui um comparativo dos repasses do primeiro trimestre. Em janeiro, nós apresentamos aqui os gráficos, todos eles têm uma homogeneidade, né? Observa-se o grande crescimento em 2014 no primeiro trimestre em todos os meses aí do ano. Tá? As conclusões podem ser tiradas desse levantamento, desse relatório. Primeiro, o Plano Nacional de Educação, ele prevê na sua meta 20 o cumprimento dos 7% do Produto Interno Bruto, o PIB, do nosso país, para investimento na educação, com uma revisão até 2015, ou seja, até 2015 nós já deveríamos estar com esse repasse respectivo de 7% do nosso PIB. Outra coisa, Barcarena já recebeu, como a gente viu, R$ 16.613.228,76 só de repasse do Fundeb, tá? Só de repasse do Fundeb. Ainda temos aí mais 5% dos outros impostos que são tomados como contrapartida, tá? Com uma média de R$ 5.537.742,92. Um dado levantado é que esse valor ele é 15% acima da média referente à previsão 2014. Nós temos aqui da Lei 11.738, que é a lei do nosso piso, do piso salarial. Podemos inferir que a estratégia do governo federal é repassar essa diferença nos primeiros meses do ano, justamente para evitar os problemas financeiros constantemente reclamados às prefeituras municipais. Tá? Então, essa estratégia do governo de repassar esse reajuste já nos primeiros meses do ano é justamente para evitar isso que está ocorrendo no município de Barcarena, mas que aqui não surtiu efeito nenhum. Outra coisa importante que a gente deve ressaltar sempre. Umas falas dizem que
Mas será que essa previsão vai se manter? Independente disso, se essa previsão não se manter, caso o município constate a impossibilidade de se manter o reajuste, poderá este solicitar parcela de complementação da União, de acordo com a resolução número 5, de 22 de fevereiro de 2011, da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, que foi regulamentado pela portaria 213 do Ministério da Educação. Só que, um detalhe muito importante disso, lá tem os critérios para que o município possa recorrer a essa complementação. Ter o plano de carreiras é um dos critérios, nós já temos. Está investindo no mínimo 25% na educação, isso a gente não sabe, né? É uma caixa preta ainda dentro do nosso município, não sabemos. Outra coisa que deve estar sendo feita, deve ser comprovado em planilhas detalhadas o impacto do reajuste do piso, que isso com certeza ainda não foi feito também. Outra coisa importante, o município deve mostrar, através de dados concretos, a impossibilidade de estar se aplicando, né, de estar se reajustando esse piso e repassando aos profissionais a quem tem direito. Então, o meu relatório vai ficar protocolado aqui na Câmara. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, eu vou estar aberto aqui. Eu agradeço ao presidente da Câmara pela oportunidade de estarmos podendo mostrar, apesar de termos estourado já o tempo, nós agradecemos a oportunidade. Obrigado. Eu gostaria que você, antes de... Nós vamos abrir para os vereadores que queiram fazer alguma pergunta, a todos que palestraram aqui nesse momento. E antes que você se retire, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Eu estava vendo ali a questão do aumento que foi expressivo do primeiro trimestre desse ano em relação do ano passado do Fundeb. Eu lhe pergunto, esse recurso ele é todo, não está incluído aí obras, recurso que veio para obras como quadras em escolas que... Posso responder? Sim. O recurso, por exemplo, de escolas, por exemplo, nós temos 5 creches sendo construídas. Isso é fora parte esse recurso, né? Esse recurso são outros projetos do governo federal. Além do Fundeb, nós temos Salário Educação e muitos outros programas, temos o Mais Educação, que auxiliam também a Prefeitura e a Secretaria dentro da administração, da gestão nas escolas. Veja bem, ontem, na reunião de ontem aqui, não estava presente a Secretaria de Educação, não estava presente o promotor, então ficou impossível de se tomar um rumo na reunião. Então, ficou acertado que hoje o Sintep voltaria aqui apenas para fazer essa explanação, que ontem ele só teve a oportunidade para fazer para 2 vereadores que estavam presentes, e hoje está fazendo aos demais vereadores. E assim como também a Associação dos Pais. Então, ficou acertado que hoje, diante dos outros vereadores, nós vamos tirar uma pauta para solicitar uma reunião ampliada com todas as entidades que estavam ontem. Hoje foi sugerido mais a juíza da infância, né? Então, se isso aí a Câmara vai tentar fazer, né? Nós vamos entrar em contato com a juíza, vamos entrar em contato com o promotor, com o prefeito, com a Secretaria de Educação, para sentarmos nessa reunião e tentarmos dar uma solução ao problema com todos juntos. Então, os vereadores agora estão à disposição para fazer qualquer pergunta ao que foi colocado hoje aqui, tanto pela Associação dos Pais como pelo Sintep. Bom dia. Alô, oi. Vereador Júnior Galo. Bom dia, Afonso. Bom dia, Afonso. Bom dia. Oi. Bom dia a todos. Jean, na greve do ano passado, depois que foi feito o acordo, ficou certo que uma comissão iria
para dentro da CEMED, fiscalizar todos os recursos, toda a situação da CEMED, inclusive a comissão, na época de educação da Câmara, não foi convidada a participar, fizeram a comissão, foram para a CEMED, né, fazer esse levantamento. Eu gostaria de saber de vocês qual foi a conclusão que vocês tiraram deste levantamento, porque ali ficou certo que a CEMED iria abrir tudo para vocês. Certo. Tá? Então, eu gostaria de saber o que foi que vocês tiraram de conclusão dessa reunião lá, dessa participação do Sintep nessa comissão lá. O Afonso vai responder, pô, ele fazia parte da comissão, ele tem mais base para responder. Realmente, o vereador Júnior Gaula tem razão. Foi formada uma comissão para estudar soluções para o problema de Barcarena. Só que é o seguinte, eu fui escolhido representante do CITEP para lá estar, perdi as minhas férias de julho, foi as segundas férias, eu já não tinha tirado no ano anterior, para estar aqui. Daqui da Câmara estava a vereadora Rudilene, que pode confirmar a minha fala aqui. Quando nós chegamos lá, o que é que nós percebemos? De antemão, eu solicitei que fosse fornecido para nós, não só para mim, 3 folhas. Uma dos comissionados, uma dos contratos temporários e uma outra dos efetivos. Por que da minha solicitação? Porque nós havíamos observado que da passagem do governo do João Carlos para o governo Vilaça, houve um crescimento assustador de valores na folha da educação, sendo que nós, professores, não havíamos recebido 1 centavo sequer. Se nós, professores, não havíamos recebido nada e estávamos numa greve porque o piso não havia sido cumprido, por que razão a folha teria aumentado do João Carlos para o Vilaça em mais de R$500 mil? Saber disso, precisava ir nas entrelinhas da prefeitura e olhar, inclusive, comissionados e contratados. Até então, não sei se ainda é secretário, disse, não, passou lá a ordem, rapaz, você vai trazer amanhã as folhas. No outro dia, o camarada chegou lá, eu perguntei se havia trazido as folhas, disse que não era preciso. Como nós estávamos em agosto, eu pedi de dezembro de 2012 a julho de 2014, de dezembro de 2013, do João, a julho de 2013, para que se pudesse ter um espelho mais palpável do que estava acontecendo. E o rapaz me respondeu que não era necessário ficar, quer dizer, olhando essas coisas passadas, que nós estávamos ali com um problema que era da educação, e que nós tínhamos que resolver em cima da folha, da última folha de julho. Então eu senti logo no primeiro momento que o governo estava interessado em nada, em abrir informações da prefeitura. Isso é o primeiro sentimento que eu tive. Segunda coisa, inclusive colocado pelo rapaz lá, que 50%, ele faz uma fala direto para o secretário. Secretário, 50% do pessoal da educação retira por mês, em média, R$250 de saldo, porque estão todos comprometidos com o banco e tal. E o Pedro Negrão olhou, mas rapaz, é isso? Puxa vida, né? Sentido assim, consternado com o estado até de miséria que vive a educação de Barcarena. E logo em seguida eles disseram, olha, é o seguinte, tem que cortar não sei o que salário, eu quero saber se vocês assinam embaixo. Cortar de quem? Aí eu penso que vão pegar gente graúda, né? Que ganha aí seus 15, 20 mil reais por mês. Não, queriam cortar o salário da merendeira, do pobre do porteiro, do faxineiro, coitada, da raia miúda. Neste momento, foi o momento que eu disse, levantei a vereadora e disse, gente, eu não estou aqui para cortar salário de trabalhador, e muito mais dos fraquinhos. Não é esse o papel de um sindicato que se preza a defender trabalhador, cortar salário. E eu disse, a partir deste momento, Pedro Negrão, por não concordar com ataques, com a raia miúda de Barcarena, eu
Afonso Rodrigues da Silva, representante do SINTEP, e estou me retirando desta comissão, porque essa comissão, ao invés de sinalizar para uma solução da educação, traz mais problema, traz mais porretada para a cabeça da educação, e não era esse meu papel lá, vereador. Então esse, como barcarenense nato, foi um dos principais motivos do SINTEP ter se retirado daquela comissão. Momento. Gostaria que você permanecesse. Eu concordo com o que você falou, realmente aconteceu, mas está havendo um equívoco em relação a datas. No primeiro estudo que nós fizemos, e eu estava presente, você, o João, da contabilidade, e o Pedro Negrão, realmente aconteceu isso. Era julho de 2013. E realmente essa fala de tirar 10 pessoas que ganhavam R$600 e não um de 6 mil, eu até compartilhei com você. Mas eu acho que o vereador Júnior Gal, ele está se referindo à segunda comissão, que foi uma das cláusulas do acordo, que essa comissão começou a reunir-se após a greve, já no mês de setembro de 2013. E dessa, nós não fizemos parte, a Câmara não foi convidada a participar, e muito menos nós não recebemos nenhum relatório conclusivo a respeito deste estudo. Então, eu creio que tenha sido sobre a segunda comissão, porque sobre a primeira, inclusive eu trouxe os documentos para cá, para essa casa, e nós concluímos, nós temos aquela conclusão de que a única solução seria a demissão, né, e que, na verdade, houve cortes, mas não efetivamente dos maiores, dos menores. E eu queria saber a respeito também da segunda comissão, mas eu também tenho outras perguntas a fazer, só gostaria que você relatasse sobre a segunda comissão, que foi a de, acho que setembro de 2013, após a greve. Ok. Existe um fato crucial que nos atrapalha nessas negociações com o governo. Qual é ele? Eu acho que ele sintetiza toda a nossa não harmonia. É que, como o Jean mostrou aqui, os dados claros para todo mundo ver, são do governo federal. Vocês me entenderam? Nós não temos, enquanto SINTEP, enquanto representante dos professores de Barcarena, acesso à arrecadação municipal deste município. Não é o senhor Pedro Negrão dizer, nós investimos 25% na educação. 25% de quanto? 25% de 5 bilhões é um valor, de 10 bilhões é outro valor, de 15 é outro valor. Então, nós precisamos, para a coisa caminhar, que sejam repassadas as contribuições de ISS do município, IPTU, isso tudo autenticado, a conta bancária, as autenticações de quanto entrou. É clareza que se precisa, é aquilo que se fala depois do processo de redemocratização do Brasil, de transparência com a coisa pública, né? O processo de descentralização do poder pós-ditadura militar pregava isso, que os recursos vão para o município para que o prefeito consiga abrir isso aí e ser fiscalizado pelos conselhos. Os conselhos têm que ter isso em mãos. Mas, inclusive, eu quero resgatar aqui uma fala, vereadora, e dizer que este problema não é só nosso. Você, inclusive, colocou aqui na nossa primeira apresentação da semana passada que nem esta casa tem acesso às informações do governo. Agora, vejam só a diferença de uma entidade chamada SINTEP para os vereadores de Barcarena, que tem um poder enorme, dado pela legislação brasileira. Se vocês, vereadores, o prefeito Vilaça não respeita, imagina o SINTEP. É por isso que nós lutamos. É pela falta de respeito desse município. Vereador Júnior Gaua. Oi, Afonso. Eu até concordo com o que você falou aí, com essa falta de informação aí. Realmente,
é meio complicado, parece que existe uma barreira nessas informações. Agora, eu tive presente também, na greve passada, em 2 reuniões na prefeitura, com o prefeito, com o representante do Sintep, onde eu ouvi o prefeito passando para os secretários para passar todas as informações que vocês necessitavam. O Hélio estava presente, eu vi uma discussão muito feia do Hélio com o secretário Alberto Góes, né? Inclusive por essa falta de informações. Então, eu não vi, te confesso ali, eu não vi, não vou defender o prefeito aqui, mas eu não vi má fé do prefeito em passar essas informações. Agora, eu não sei se teve a má fé dos secretários. Aí ele é culpado, porque se ele determinou e o secretário dele não cumpriu, ele tem que chamar o secretário dele e se fazer cumprir as coisas que ele manda. Tá certo? Então, eu acho que existe realmente uma barreira nessas informações, que eu acho que é a partir daí que nós vamos ter uma solução para o problema da educação. Tá? Então, conte com a gente aqui nessa casa, que em momento nenhum essa casa vai fechar a porta para vocês ou para qualquer outra entidade. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Vereadora Rudilene. Bom dia a todos. Afonso, você que está na tribuna, só me responda uma coisa. O Samuel faz parte do Conselho do Fundeb. E o Jean também faz parte do Conselho do Fundeb. Ok. Quando o Samuel estava na tribuna, eu ia fazer a seguinte pergunta para ele. Na opinião do Conselho do Fundeb, no momento representado por ele, é que não é possível, a nível de reivindicação financeira, atender os professores. Até aquele momento, era essa a minha pergunta. Aí depois o Jean veio e mostrou que é possível. Os dois fazem parte do mesmo conselho. Então, eu fiquei querendo saber por que dentro do conselho há essa divergência de informação. Porque, pelo que ele falou, é possível. Não é possível. O que Jean falou é possível. E aí o questionamento do presidente, que 16 milhões, eu também fiquei pensando se dentro dos 16 milhões estavam as verbas que já vêm carimbadas, né, que já vêm especificamente para creche, para quadra, e o Jean respondeu que não. Então, eu gostaria só que vocês esclarecessem isso, se do ponto de vista de vocês, como conselho, há viabilidade ou não. E a minha outra pergunta é, você pode esclarecer, na implantação do PCCR, qual era a diferença entre o nível médio e o nível superior, a diferença salarial? Porque com esses reajustes, houve-se adequação ao piso, mas não houve adequação à carreira. Então, eu gostaria que você informasse qual é a diferença, porque parece-me que todo mundo está se igualando ao mesmo nível. Verdade, vereadora. Verdade. Com relação à primeira pergunta, que eu vou repassar, inclusive, ao Conselho, vereadora, tem um teórico francês chamado Michel Foucault, que tem um livro interessantíssimo, chamado Microfísica do Poder. Neste livro, o Foucault vai falar de micropoderes. Ele vai dizer que no espaço desse aqui, tem micros poderes, tem N interesses diferenciados. Então, partindo do Foucault, eu venho para dentro do Conselho e digo que dentro do Conselho tem interesse diferenciado. Eu não sei qual é o do Samuel, não vou interferir nisso. Mas o do Jean eu sei, é a defesa dos trabalhadores. Só uma parte. Eu só gostaria que depois o Samuel pudesse falar do ponto de vista dele, porque eu acho que assim, como conselheiro, eu acho que ele tem o mesmo direito que o Jean. Tá? E assim, eu ainda tenho outras perguntas, tá, Afonso? Ok. Eu só queria responder a questão do o que ocorreu. O piso nacional, ele surge através de uma lei de 2008, 11.738, que determinava que em 2008, como avacalhava com a educação no Brasil, todo mundo queria pagar lixaria. O governo disse, olha, eu vou criar aqui o menor piso possível. Nenhum prefeito pode
pagar menos que isso, 2008, 950. E como vai ser corrigido isso? Os professores perguntavam. O governo federal disse, olha, vamos usar a diferença do custo aluno. Ou seja, de 2008 para 2009, teve a diferença que é repassado para o aluno no município brasileiro. Então, esse aumento, o percentual disso deveria ser jogado para o piso. Se o MEC tivesse feito isso, o piso de 2009 seria R$ 983. O MEC manteve o mesmo, 990, para 200 horas, R$ 993 para 200 horas, né? Que isso é uma outra discussão. E o MEC nos deu uma passadinha de perna, manteve o piso de 2008 e 2009, ficamos com 950. De 2009 para 2010, ficou, para quanto vai o piso, veio uma onda aqui em Barcarena, greve. Aí uns diziam, 1.550, eu acho que o professor merece, o outro 1.350, outro 1.200, ficou em 1.300. No PCCR se fechou o seguinte, se o piso nacional for menor, mantém-se o 1.300. Se for maior, uma questão óbvia, se cumpre o nacional. O que acontece? O nacional em 2010 foi 1.187 e o de Barcarena, 1.300. Isso foi motivo de alarde no Brasil todo. Todos os palestrantes mostravam Barcarena. Olha aqui, gente, para os prefeitos. É possível melhorar a vida do professor. Olha Barcarena, lá no fim do Pará. Olha lá quando é que eles pagam. 9,51 acima do piso. Beleza, nós nos engrandecemos. Vem 2011. 22,22% deveria ser passado para nós. Só repassaram o que faltava. Sumiram com o 9,51. Esse era o motivo da nossa luta. Nossa luta, nós queríamos resgatar aquele 1.300 ali de 2011. Embora ele seja aprovado em 20 de dezembro de 2010, ele é para 2011. Nós queríamos resgatar. Mas o Vilaça chegou e disse, meu Deus, encontrei a carta desarrumada, eu devo não sei para quem. Criou todo o engodo que hoje não se afirma mais, né? Que nós já estamos em 50% do governo Vilaça e ainda está arrumando a casa. Eu nunca vi um arrumador tão incompetente, né? Porque arrumar a casa, quando a minha mãe dizia, é quando se tinha visita. Era deixar a casa bonita. Arrumar a casa com Vilaça é o contrário, é enfeiar a casa. Eu não entendo isso. Então, nós caímos para 1.451 piso nacional, nós não mantivemos o piso nacional. Hoje, nem o piso nacional se paga no município de Barcarena, diante daquela tabela que eu mostrei para vocês. Professores da UFPA que dão palestra lá fora já não usam mais o piso de Barcarena, e isso tem que nos envergonhar. Aquele piso de 2011, que era referência nacional, hoje é vergonha nacional, e isso dói em mim enquanto barcarenense. Eu quero só... Essa tabela, porque a professora perguntou do que nós estamos perdendo, né? Aqui é para o nível médio, para 200 horas, lembrando que grande parte dos trabalhadores da educação só tem 100 horas. Então, esse valor aqui, a gente poderia dividir por 2 aí, né? Que aí dá um valor extremamente insignificante para um profissional da educação. Então, olha, quando foi aprovado o piso, né, nós tínhamos uma diferença a mais de 26,8%. Isso é a diferença entre o valor do piso nacional e do nosso PCCR, que era 1.300 aqui. Como o Afonso disse, em 2011 já meteram a mão um pouco aí, já caiu a diferença de 26 a mais, somente para 17. 2012, 2013, 2014, nós zeramos a diferença, então nós não estamos ganhando mais nada além do piso nacional. Se equiparou somente ao piso, perdemos tudo que nós ganhamos com o PCCR. E tem a questão do retroativo, né? Nem vamos entrar. Segundo o piso, os valores que deveriam ser pagos eram esses aqui em vermelho. E o que nós estamos recebendo é esse aqui da tabela vencimento pago aqui no meio. Então, olha a diferença aqui. 2014 o piso nacional para 200 horas é 1.697. O pessoal do nível médio está recebendo isso. Deveria ser pelo PCCR 2.151. Então, está sendo descumprido aí o piso, né?
Aqui para o nível superior, e nós vamos mostrar somente essa aqui agora para não alongar muito, mas quando começou o PCCR, nós tínhamos 39,64% a mais, porque tem a diferença da carreira, como o Afonso explicou, e o vencimento, segundo o PCCR, era 1.430, enquanto o piso nacional era 1.024. Aí foi caindo. Hoje nós recebemos, não está dando para ver ali, mas é 5,9% a menos do que o piso nacional, porque o piso não está sendo pago para o médio. O prefeito diz que está pagando, né, e os seus secretários dizem que está pagando o piso nacional. O piso nacional é R$ 1.697,37 e o pessoal de nível superior está ganhando só R$ 1.596,10, abaixo do piso nacional. Então, o pessoal de nível superior, e é isso que a gente está colocando aqui, está sendo cada vez mais desvalorizado no município. Quanto mais se estuda, menos se ganha aqui. Então, a questão que o Afonso colocou aqui, representando pela hierarquia militar, o soldado, o cabo, está acontecendo isso agora. E o pior, se nós fôssemos considerar aqui, o tenente está ganhando menos do que o soldado. Então não está nem equiparado, está ganhando a menos do que isso. E esse valor, gente, pasmem, o valor de R$ 1.596,10 são para 200 horas de trabalho. 200 horas de trabalho. Se a gente dividir o piso, que é hoje R$ 1.697,37, dá R$ 848 para um profissional da educação receber no final das contas. Isso é uma brincadeira com a educação. Como é que se fala em valorização da educação num município como esse? Eu garanto aqui, e isso é pesquisa nacional também, que 45% de todos os profissionais que têm o mesmo nível de formação que a classe da educação tem, ganha mais do que os profissionais da educação. Isso é um absurdo. Num país que se pretende desenvolver, ter a educação como a pior das prioridades. Então, eu quero encerrar aqui e só dizer o seguinte, que em Barcarena se tinha o discurso de priorizar a educação, e até agora isso não foi aplicado. Nem a palavra o senhor Vilaça cumpriu, né? E aí, viu, Júnior, quando você fala que o prefeito diz para o senhor Alberto Góes que não é nem um pouco confiável, visto o histórico do cidadão, vocês já devem saber isso, já devem ter ido lá no Google e ter pesquisado o nome de Alberto Góes e ver o que ele está envolvido lá em Macapá, então nós não podemos confiar. Mas quando o prefeito diz assim, Alberto, você estava lá, eu estava lá, entregue todo o material que os profissionais da educação precisam para fazer os seus cálculos, para fazer as suas averiguações, e ele não entrega, nós temos aí uma crise de autoridade no município. Ou seja, o prefeito, que é a autoridade máxima no município, não manda nem nos seus secretários. É um absurdo isso, né? Então, enquanto a gente não transformar a educação, não em prioridade, como falam, porque a prioridade a gente muda ao sabor dos ventos, e sim em um princípio básico, nós não vamos ter uma educação de qualidade, nem no município de Barcarena, nem no Brasil. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter o direito de resposta. Primeiramente, Afonso, eu gostaria de te dizer que você dirigiu a palavra a mim, né, e eu vou ter que responder. Parece que você que não está querendo discutir educação, parece que você está querendo me colocar de encontro com a categoria, você está querendo me colocar de encontro com a sociedade. Eu fui muito bem claro quando eu vim aqui, dizendo que eu vim representando o Conselho do Fundeb, que eu ia trazer os dados que o Fundeb tinha, e que tinham dados que eu não tinha, mas que aqui no debate os próximos iriam contribuir. Não sei se você está lembrado. Outra coisa, você me respeite, porque eu não lhe conheço. Você não venha dizer que eu tenho que pegar e fazer churrasco e assar para me comer com o prefeito Vilaça, porque nem sequer eu conheço ele. Nunca falei com ele. Só quero lhe dizer uma coisa, a crítica, ela é importante, desde que ela não tenha essa demagogia mesquinha para um intelectual como você, que admiro você como intelectual, você sabe disso. Mas não venha com uma ironia mesquinha dessa, porque para mim não funciona, não cola bem.
Outra coisa que você está tentando fazer é colocar palavras na minha boca. Não faça isso, rapaz. Não faça isso, porque eu participei também do estudo dessa comissão, a qual o sindicato se retirou, e nós identificamos muitas situações. Você deu a entender que o Conselho do Fundeb está falando a língua do governo. E isso é de respeitar a categoria que você está defendendo aqui. Sabe por quê? O Jean do Conselho do Fundeb, Maria da Luz, o Obadias, Francisco Júnior, Elisângela, professora Antônia. E lá nós não tomamos decisão isolada, nós tomamos decisões de forma colegiada. E a informação que nós trouxemos para cá, não foi o Samuel que trouxe, isso foi discutido lá, meu amigo. Foi discutido lá. Agora, detalhe, eu fui representando também o Conselho do Fundeb dentro da comissão, e quando eu falei a questão de que o município, aí a gente não tem que ser demagogo. Quando a gente fala que o município está atendendo aquilo que não é da competência dele, isso é fato, meu amigo. Você sabe que dos recursos próprios, que é para investir na educação básica, educação infantil e ensino fundamental, você sabe que está sendo financiado algo que não deveria ser. E eu fui muito bem claro, quando eu coloquei aqui, eu não sou contra cursinho, porque eu me beneficiei do cursinho, eu não sou contra a questão do passe universitário, porque eu me beneficiei. Agora também é fato que não tem fiscalização, e seria ideal que se fizesse uma auditoria na questão do passe escolar universitário. Sabe por quê? Tem gente que é de outro município, mas tem amigo, tem parente, ele acaba se beneficiando de alguma forma, pegando ali um comprovante de residência, coisa nesse sentido. Agora nós temos que defender sim o passe universitário para os nossos estudantes. Também é fato que tem gente aqui que tem graduação, tem pós-graduação, é funcionário do município e do estado e está se beneficiando do passe escolar universitário. Teve uma lei aí que ela limita a graduação, o nível superior, que a pessoa faça faculdade em duas universidades públicas, você sabe muito bem disso. Por quê? Porque quando uma pessoa que tem melhores condições financeiras, de pagar um bom cursinho, uma escola particular, né, de qualidade, essa pessoa vai estar em vantagem naquele pobre, coitado que muitas vezes não tem nem seu trabalho, e ele consegue passar em duas faculdades públicas, e ele vai tirar ali a vaga daquela pessoa que não tem. Tá? Então, quando eu falei aqui, eu falei no sentido de que nós precisamos, não sei se você prestou atenção, nós precisamos discutir a educação no sentido de ampliar esse recurso. Pelo que a gente já ouviu aqui, parece que os 25% não está sendo cumprido. E, inclusive, participamos lá na elaboração do PPA, e o que nós tínhamos discutido é que, paulatinamente, os recursos próprios ele fosse aumentado para a educação. 25% é o mínimo que a lei permite. Mas esse 25%, além de não estar sendo cumprido, nós sabemos que nós temos que injetar mais recursos para você cumprir com o quê? Com aquilo que é de competência do município e também poder atender o cursinho, também poder atender o passe escolar universitário. Não sou contra, não ponha a palavra na minha boca, porque eu não sou contra isso, não. Isso daí foi direito histórico adquirido no município de Barcarena, né? Então, eu não sou contra isso, não. Outra coisa, quando nós estávamos na comissão de gestão do PCCR, nós identificamos lá, e aí nós temos que colocar professores que ganham 12, 13 mil reais. O padre colocou muito bem ontem na reunião, e sabe muito bem disso, os nossos representantes no Legislativo aqui sabem muito bem, se pegar as folhas, sabe que tem gente ganhando 13, 14 mil reais. Isso sim é uma vergonha, isso sim é uma vergonha. Sabe por quê? Pois é, isso sim é uma vergonha, porque um servidor desse que ganha 12, 13, 14 mil reais, ele está custando quase 170 mil reais por ano. E se você fosse pegar esse recurso, dava para construir quantas escolas? Nós temos a Casa do Professor, que nós não vemos resultado. Eu não falei que sou contra a Casa do Professor também, mas nós não podemos colocar uma venda nos olhos e dizer que nós não podemos enxergar, e nós estamos falando como Fundeb, porque está sendo pago com Fundeb. É quase R$1 milhão que está sendo gasto ali na Casa do Professor. E não disse para acabar, falei em redefinir a concepção de Casa do Professor. Não sei se você prestou atenção na minha fala. Momento algum aqui eu vim para me colocar de encontro com a categoria, com os profissionais de educação, até porque eu também sou concursado, sou contemplado com o PCCR e sei que qualquer conquista eu vou ser beneficiado também. Então, assim, eu só estou externando isso aqui porque parece que o professor Afonso, eu tenho um respeito muito grande por você e pela categoria, parece que você quis me colocar de encontro aqui com essa plenária, quis me colocar de encontro com a categoria, e eu acho que isso não é prudente. Outra coisa, você falou aqui da microfísica do poder. Ainda não li esse livro do Michel Foucault, já li outras obras dele, mas vou lhe dizer uma coisa. Existem realmente os micropoderes aqui, existe associação, existe conselho, existem outras entidades, mas também a Constituição ela fala, né, que nós temos que lutar pelo direito coletivo e do direito individual. Meu direito individual aqui não está em ser contra a categoria. Você disse, o Jean ele é a favor da categoria. Eu não sou contra a categoria, não. Eu sou contra, sim, a categoria, contra os alunos. Você disse que sabia muito bem qual era o posicionamento do Jean, que ele estava para defender essa categoria.
Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu acho que a discussão está caminhando para o lado que não é interessante. Pessoal. Mas aí, com todo respeito, a Constituição é bem clara quando ela fala da liberdade de expressão, de pensamento. Parece que quando a gente manifesta a nossa opinião, eu posso dizer de forma sincera e verdadeira, até porque muitos aqui não conhecem meu caráter de verdade, porque eu sou um homem sério, trabalhador. Como conselheiro, eu nunca faltei nas reuniões do conselho, visita, nunca me eximi da minha responsabilidade. Então, eu estou no meu direito, eu estou exercendo um direito constitucional. Eu acho que é bom ser respeitado. Assim como o Afonso falou, o Hélio falou... Eu só queria que fosse respeitado também o regimento interno dessa casa. Ok, Samuel. Eu gostaria que você fosse mais sintético, mais objetivo e responda a pergunta da E vereadora. respondendo a pergunta da vereadora, não é que haja divergência entre a minha fala, a fala do Jean. Na verdade, o que acontece? Nós fiscalizamos a questão de um recurso específico, que é o recurso do Fundeb. Ele apresentou não só o recurso do Fundeb, apresentou aqui também outros recursos constitucionais. E a preocupação nossa, isso daí foi que nós identificamos enquanto colegiado, que o recurso do Fundeb, aqueles que nós acompanhamos, que parte dele está sendo destinado só para a folha. A minha preocupação e a preocupação do Conselho é que nós não estamos conseguindo perceber que parte desse recurso que seria para obras, para reformas, para aquisição, formação continuada, isso eu deixei muito bem claro, nós não estamos conseguindo acompanhar e fazer com que isso aconteça. Foi isso que eu coloquei. Em momento algum eu vi que dizer que não dava para pagar o piso, até porque nós não fizemos ainda um estudo, enquanto Conselho, nós não fizemos um estudo de como está se comportando a questão do repasse do início do ano até o presente momento. Ainda é muito cedo para falar sobre isso aí. Então, nós precisamos realmente analisar a folha de pagamento, nós precisamos analisar se está sendo pago um cargo social, se não está, para perceber como é que está se comportando a folha e perceber se é possível ou não pagar aquilo que está no acordo e aquilo que está dentro do PCCR. Não sei se eu respondi a pergunta. Vereadora. Só para esclarecer para os outros vereadores, e também eu acho que o diálogo ele está fluindo, então eu gostaria de dizer o seguinte: vocês afirmam que esse piso não está sendo cumprido, é isso? Ok. Eu só peço isso porque realmente existe sim uma crise de autoridade. Por quê? Nós, como comissão de educação, e aqui o vereador Júnior Gal e o vereador Luiz Tavares presentes, fizemos um ofício pedindo ao senhor prefeito que esclareça para nós quem é o secretário de educação. Porque nós não queríamos fazer essa pergunta aqui da tribuna, porque eu acho que às vezes a gente fala demais sem saber. Então, nós fizemos essa pergunta no início do período legislativo e que me consta, até hoje nós não recebemos resposta. Na reunião que nós tivemos com a presença do prefeito, secretário, os técnicos da CEMED, foi garantido a gente que esse piso estava sendo pago e, claro, aquela questão da carreira que ainda não foi respeitada. Ok, eu estou só repassando as informações técnicas para mostrar para você como nós também somos desrespeitados como fiscalizadores. E isso não pode acontecer. Só, Hélio, que existe uma burocracia que precisa ser respeitada. Existem prazos, né? O nosso período legislativo começou no dia 17 de fevereiro, depois nós fomos interrompidos pelo Carnaval e já começamos o nosso período legislativo com a greve. Nós temos várias pautas para serem votadas, não conseguimos porque achamos que a nossa atenção hoje deve se voltar para a questão da greve. Então, essa burocracia realmente ela atrapalha o nosso trabalho quando a gente quer urgência nas respostas. Quem esteve presente nessa reunião sabe que eu pedi ao prefeito que desse uma resposta para essa greve. Se ele tivesse que dizer sim, que ele dissesse em uma semana e não esperasse 3 meses para dizer não agora e depois sim. Isso foi uma das falas nossas. Nós recebemos todas as informações de que grande parte do acordo estava sendo cumprido, exceto a questão da gestão democrática, do difícil acesso, da hora atividade do 6º ou 9º ano, por conta de que ainda, segundo o acordo, ainda se tem até o dia 30 de junho para se implantar na íntegra o PCCR. Então, ele ainda tem um tempo de respirar para isso.
A questão da infraestrutura e merenda é uma coisa que nós também, como comissão, vamos solicitar um cronograma de reforma, porque a gente tem que admitir que é impossível você fazer com que todas as escolas sejam reformadas ao mesmo tempo e que se melhore essa qualidade ao mesmo tempo. Então, que a gente possa fazer uma agenda mínima para que possa dizer, olha, no mês de maio serão essas, no mês de junho serão essas, e hoje talvez a gente possa requerer um plano de execução orçamentária do primeiro trimestre, porque já que houve um recurso, a gente precisa conhecer onde é que ele foi usado, certo? Na fala também da Secretaria de Educação, uma coisa nos preocupou. Existe uma planilha aqui mostrando que há uma perda de 1.100 matrículas a menos no município. E existem 1.800 horas excedentes. Existem cerca de 30, 40 professores que não foram lotados porque não há turmas para eles serem lotados, né? E existe também professores que, por essa falta de turmas em Barcarena Sede, onde eles trabalhavam, eles estão sendo lotados no Vai Quem Quer, na estrada, enfim. Deixa eu só terminar a minha fala. Aí é o que eu estou dizendo. Eu estou só colocando os fatos para que nós já ouvimos o governo, a gente possa ouvir a categoria da forma que a gente está fazendo educadamente. Eu acho que assim a gente pode encaminhar alguma coisa. Então, esse déficit, segundo eu conversei com a diretora da Escola Aloysio Chaves, são 11 turmas do 6º ao 9º ano que não formaram. Então, aí você vê que são uma faixa de 9, 10 professores que seriam lotados e que estão excedentes, né? Estão sem lotação. Eu queria saber qual seria a recomendação para isso. Porque eu sou muito humilde para dizer para vocês, se o meu trabalho, particularmente eu, Rudilene, está errado, eu gostaria sim que me indicasse o caminho para a gente poder caminhar junto e resolver isso. Porque eu sei que 227 milhões, fazendo uma conta que eu não sei fazer de cabeça porque é muito milhão, mas uma faixa de 19 milhões por mês, eu acho que é muita coisa. É muita coisa. Então, a gente precisa realmente conseguir enxergar essa administração não só da parte dos números, mas efetivamente da realidade que se vive. Porque quando se chegam os documentos na Câmara, sempre é de que não há recurso. E eu vou falar um particular da nossa reunião, que o prefeito, no primeiro dia da abertura dos trabalhos legislativos, ele subiu nessa tribuna e fez uma previsão otimista para 2014, que nós até nos empolgamos. E na nossa reunião, né, fechada com o secretário de planejamento, não, de planejamento não estava, com o secretário de administração, com a secretária de adjunta ou não de educação, e ele fez uma outra previsão, pessimista. Né? Inclusive em relação a pagamento de salário desse mês. Então, naquele momento eu disse, por que você não falou aquilo na tribuna? Porque fica muito difícil você ter que justificar depois o injustificável. Então, professores, eu gostaria muito que hoje as nossas dúvidas fossem tiradas para que a gente, como comissão, possa tocar na ferida certa. Porque é muito desgastante esse jogo de ofensas, esse jogo de responsabilidades, e eu não fujo à minha responsabilidade, não sou covarde, estou sim para participar das negociações como um elo e um fiscalizador de toda essa situação. Mas gostaria também que nós tivéssemos bom senso para acelerar um pouco essa negociação, porque, como disse bem o Afonso, o dono da chave do cofre é o prefeito. Né? Ele é que precisa dar a resposta que vocês querem. Nós seremos apenas mediadores.
E assim, só para voltar na minha pergunta, houve também uma colocação, não lembro se foi do Afonso, que os contratos são os responsáveis por esse acréscimo na folha. Hoje nós sabemos que todos os contratos eles foram encerrados, né? Exceto a questão de alguns diretores, secretários, etc. Porque na fala passada, na sessão passada, a mãe disse aqui que na escola, a escola estava suja porque não havia funcionário na secretaria, não havia servente para varrer. Então, existe aí uma incompatibilidade de informação. Se existem muitos contratos, então cadê os funcionários? Né? Sempre nós, como Câmara, somos responsabilizados porque somos nós que oneramos as folhas com os contratos. Mas eu quero dizer para vocês que muitas das pessoas que estão sentadas nessa cadeira, elas esperam a sessão terminar para falar com o vereador para pedir um emprego. Quisera eu, Rudilene, e estou falando agora de mim, poder contratar essas pessoas. Quisera eu, porque eu só venho pessoas aqui me dizer que foram destratadas e não fui eu que coloquei elas lá. Se elas estão lá e votaram em mim, foi uma coincidência. Porque eu digo e desafio aqui a maioria dos meus colegas vereadores. Nós, até o momento que eu saiba, não estamos indicando ninguém. E no ano passado, igualmente. Eu sou muito verdadeira e a minha verdade me mata. Se eu indiquei 3 pessoas, 4 pessoas, foi muito. Isso porque eram professores para cobrir carga horária de língua portuguesa nas escolas, que hoje não estão mais. Entendeu? Então, gente, eu só queria dizer para vocês que na pessoa, o presidente está aqui, eu estou me excedendo, mas dizer que ser acusado dessa Câmara não abrir o espaço, não é verdade. Eu só gostaria que você me respondesse, Jean, se você puder, essa questão do déficit. E uma outra pergunta. Essa verba que veio aí, 16 milhões, a maior do que era esperado, ela tem a ver com a matrícula do ano passado, não é isso? Que o Pedro Negrão disse que aumentou em 1.000 alunos, não é isso? Inclusive o Edivaldo, em uma das falas, disse que nunca tinha visto aumentar tanto assim. E esse ano, coincidentemente, a menor, 1.000 alunos, que vai ser o reflexo no ano que vem. Estou certa? Quase 1.300 alunos a menos. Então, eu gostaria, se vocês, como Sintep, como Conselho, vocês têm uma explicação para isso. Eu queria primeiro responder a sua primeira pergunta, que foi referente ao Conselho. Gostaria de informar que nós somos um colegiado. No entanto, o Conselho do Fundeb, ele se torna limitado. Hoje, ele é limitado. Eu gostei até de uma fala que teve ontem, não lembro quem foi, que faça com que o Conselho Municipal de Educação seja instituído e faça funcionar. Então, para isso, nós precisamos de meios, precisamos de recursos. Então, foi por causa dessa limitação, e gostaria de lembrar que, antes de eu ser conselheiro do Fundeb, eu represento uma categoria, né, que é a dos técnicos administrativos. Então, hoje, se eu estou aqui defendendo a categoria dos técnicos administrativos e não falando pelo Fundeb, é justamente por causa dessa limitação. Então, eu, tendo recurso na minha casa, eu me propus, passei 2 noites sem dormir, a fazer esse relatório aqui. Isso aqui, esses dados aqui, nenhum foram tirados de dentro do Fundeb. Todos eles foram tirados do site da FNDE, site do MEC e os demais sites que estão especificados aqui nas referências. E outra coisa importante que eu queria só passar a fala para o Afonso, ele que vai responder essa sua pergunta agora, é que dentro desse relatório é apresentado uma comparação do ano de 2013, de 2012 a 2013, que foi a queda de alunos na rede nacional. Então, mesmo observando essa queda de alunos na rede nacional, isso não influenciou no grande número de recursos que nós estamos recebendo hoje. Tá? Queria só esclarecer que isso, apesar de ser tomado como critério para avaliação dos recursos do Fundeb, não é o principal. Tá? Obrigado. Senhor presidente. O vereador Tiago Rodrigues. Afonso, me deu um segundinho só para eu expor algumas situações. Eu quero te agradecer pela maneira sempre inteligente e incisiva que tu vens defender a tua classe. Parabenizar também o Jean por esse levantamento técnico com dados e números, isso é muito importante,
porque dessa forma a gente tem condições, Jean, de conversar de forma objetiva, né, e com dados. Parabenizar também, Samuel, a tua participação, que sempre vem defender aqui, com boas ideias e também com fatos. E quero, não sei se foi essa a interpretação que você teve, mas faço questão de te pedir desculpa se porventura tu entendeu que eu estivesse querendo cercear a tua palavra. Até porque, como eu citei no regimento interno dessa casa, só quem tem o direito de cercear a palavra de alguém é Vossa Excelência, senhor presidente. Eu só apenas pedi que a gente conseguisse conduzir melhor a nossa reunião, porque todas as vezes que alguma comunidade ou alguma associação procura essa casa, nós temos por obrigação dar andamento. Nós temos por obrigação fazer com que surja uma pauta e que essa pauta possa ser transformada, como a professora Rudilene falou, numa agenda mínima. E eu estava sentindo que naquele momento nós estávamos fazendo até de certa forma algumas acusações pessoais e não é interessante para nenhum de nós vereadores e principalmente para os professores e para a comunidade. Até porque eu fico imaginando aquele aluno que hoje tem a disponibilidade, tem internet na casa dele e ele fica vendo a gente falar o piso disso, o teto aquilo. Eu tenho certeza que ele não está conseguindo entender. Quando se fala em piso, talvez ele pense no piso esburacado que ele pisa para poder assistir a aula. Quando se fala em teto, talvez ele esteja pensando no forro ou no teto que está para cair em cima da cabeça dele na hora que ele está estudando. Então, senhor presidente, a colaboração que eu queria de Vossa Excelência, longe de mim querer lhe ensinar como conduzir, que o senhor faz isso com maestria, mas que a gente possa diminuir um pouco mais as minúcias das discussões e das negociações. Até porque talvez o ator principal que deveria estar aqui para dar resposta não somos nós, nem tampouco o Sintep, nem tampouco o sindicato. Tem que ser o Poder Executivo e, principalmente, uma Secretaria de Educação que tem vultosos recursos e que, infelizmente, hoje a gente não sabe quem é que manda, não sabe quem é que define. Vereador Luiz Tavares. Só queria pedir desculpa aí que cheguei um pouco atrasado e perdi um pouco. Mas eu queria voltar para o Fundeb, né? Que também eu entendo, não sei se já teve alguma mudança, mas esse país as coisas mudam todo dia. É que foi criado um fundo chamado Fundeb e foi determinado um teto para ele e foi determinado receita também, né? Esse teto é o número de alunos. Cada aluno tem um valor ano, eu multiplico isso, vou chegar no valor. Bom, a receita que vai para esse fundo. Aí o governo federal pega, vou começar por ele, pega o repasse da União, FPM, né? Ele já tira, já fica aprovisado, que essa é a linguagem meio econômica, ele já tira 20% para esse fundo. Ele pega o IPVA, tira 20%, joga para esse fundo. Ele pega o IPI, pega 20%, joga para esse fundo. O governo do estado pega o ICMS, 20%, joga para lá. O ICMS desoneração, que é aquela lei Candir, joga para lá. CID, joga para lá. Tá, isso, quando chega no município, o valor, o município tem que pegar mais 5% dessas verbas transferidas e jogar para esse fundo e jogar 25% do recurso dele. Aí eu estou jogando os 25% para a educação. Tá ok. Mas eu tenho um fundo, um exemplo besta aqui, se ainda for assim, depois me corrijo. Mas eu tenho um fundo que diz que pelo número de aluno, o Fundeb, digamos, para 2013 é 53 milhões. 24 mil multiplicado por 300 e pouco, ou 200 e pouco, que foi a média. Tá? Aí, o que é que acontece se esse recurso aqui, esses 20%, 25%, não atingir 53 mil? O governo federal complementa. Pelo menos é até assim que eu entendo. Se já mudou alguma coisa, alguém me diga, né? Então, isso é o Fundeb. Tá. Desse dinheiro, o que é que diz? Que 60% dele, no mínimo. E é isso que a gente às vezes interpreta mal. É no mínimo. Deve ser gasto com o pagamento dos profissionais da educação, que lá ele cita que são, quem são os profissionais da educação, os professores, os técnicos, ele regra lá. E 40%, um fundo bem administrado,
40% era para manutenção, reforma de escola, também ele determina lá o que é que pode e o que não pode fazer. O Fundeb é criado um conselho, que até então era composto por 9 pessoas, não sei se ainda é, e que vai fiscalizar esse recurso, com o poder de pedir para a prefeitura a folha de pagamento, para saber se está sendo aplicado realmente com os docentes, com os profissionais da educação, né? Aí, a minha pergunta é a primeira, que eu acho que esse conselho mais próximo, que é o Fundeb, esse tem que estar a par de tudo que está acontecendo. Porque senão, fica difícil eu trazer 2 membros do Fundeb para cá, falando línguas diferentes. Onde um afirma que o dinheiro dá, o outro afirma que o dinheiro não dá. Aí fica difícil para mim, como vereador, entender. Então é fácil chamar para cá o conselho do Fundeb, mas eu digo o conselho, pelo menos maioria, são 9, tem que vir pelo menos 5, né, para a gente ter uma medida certa. E nós discutimos essa questão. O que o Afonso colocou aqui, ele está passando o seguinte, aí eu vou ser bem sincero. O que o governo é obrigado a pagar pela lei federal, me entendo aqui, pela lei federal, é o piso profissional. Bom, quando se aprovou o PCCR, que é uma lei municipal, tá? Só para dizer, só para me concluir. O Afonso colocou aqui que no início tinha um ganho, né, em relação ao piso profissional Barcarena, enquanto o profissional começou com 1.000 e pouco, o Barcarena já era 1.300, e eu lembro disso. E acontece também, ó, aí uma coisa que ele falou que aí eu concordo plenamente, essa questão aí do aumento, eu preciso ainda ver se o PCCR determina, mas a questão foi que quando aprovou o PCCR, se aprovou por nível tal, não é isso? Professor só com graduação é X, professor com especialização é Y, professor com mestrado é Y. E o governo de lá para cá começou a adotar como referência só o piso nacional, o piso profissional que chamam. Resultado, os salários se igualaram. Não é isso? É isso? Estou entendendo bem, né? Resultado, os salários se igualaram. É como se cada vez que teve aumento do salário mínimo na prefeitura, em vez de eu pegar esse aumento e dar em porcentagem, não. Eu só dei o salário mínimo. Aí, o agente administrativo que ganhava mais, o assistente de administração que ganhava mais, e a servente hoje ganha a mesma coisa. É o mesmo teto salarial, né? Então, aparentemente, a gente percebe que é isso que vem acontecendo. E aquilo que o Afonso falou é uma verdade, porque se eu fosse tirar só por Barcarena, fala assim, eu vou fazer especialização para quê? Eu vou fazer mestrado para quê? Eu vou fazer doutorado, que quem chega em doutorado sabe o trabalho que dá para chegar lá, que ainda é pouquíssimo, a gente dá conta no dedo em Barcarena quem tem doutorado, porque é difícil para chegar lá. Para quê? Então, nessa fala aí de cara, eu concordo que o Sintep está sendo descumprido, né? Não estão se cumprindo aquilo que foi amarrado quando a gente aprovou lá o PCCR. Então, feito isso, é preciso nós convidarmos o Fundeb, sim, a comissão, convidarmos a Câmara e nós sentarmos e ver esses dados. Porque, fazendo uma conta, aí sim, aí não tem como o Fundeb não atingir. Não tem como, porque o governo complementa. Vocês me entenderam? Eu nunca vou chegar e dizer, olha, não deu para mim cumprir isso, porque aquilo que nós planejamos lá do Fundeb deu abaixo. Não tem como dar abaixo, porque se der a menos, o governo federal complementa. Se eu não me engano, no ano de 2013, parece que ele fez um complemento de 16 milhões. Foi para poder atingir o que tinha sido acertado no fundo. Então, acho que essa primeira conversa é o próprio Fundeb determinar, né, dizer se está sendo bem aplicado ou não, para nós chegarmos numa outra circunstância. De que maneira esse dinheiro está sendo também aplicado. Porque quando o governo federal passou, teve toda uma lei, o Afonso sabe disso melhor, e eu já disse aqui, que às vezes as pessoas vêm aqui, porque vocês aprovaram o PCCR, disse, gente, o PCCR está lá numa portaria do governo federal determinando o que é que tem
o que é que tem que conter o PCCR. Ninguém inventou nada, a gente teve que se alinhar por lá. E ainda tem benefícios lá que não estão no PCCR. Então é para entender isso. De repente acha assim, foi os vereadores e o prefeito. Negativo, isso é uma conversa, isso vem lá de cima, porque também, se não fosse uma lei federal, com certeza os municípios não iam aprovar. Essa é a grande realidade. Então eu acho que, partindo dessa conversa, a gente tira a primeira dúvida: se o dinheiro do Fundeb está sendo realmente aplicado naquilo que tem que ser aplicado. Por quê? Qualquer outra coisa fora disso, a hora que o dinheiro da educação não tiver para servir aquilo que a lei chama de educação básica, se esse dinheiro está sendo aplicado em outra coisa, o prefeito está incorrendo de cometer um crime. Porque, de qualquer maneira, isso também é desvio de verba, quando eu tiro recurso de uma rubrica para aplicar em outra. Então, eu acho, minha presidente da Comissão de Educação, que esse convite, convidar o Fundeb, convidar mais o Afonso e mais quem quiser do Sintep, e nós sentarmos para esclarecer essa primeira dúvida: quanto foi realmente que veio para o município de Barcarena, quanto é a expectativa e como está sendo gasto. Porque o que chegou aqui para nós, aí eu já disse isso, que já foi algo até de alguém citar a minha fala em outras vezes, chegou a receita realizada. Mas diante da receita realizada, eu fico ainda sem nada, porque o prefeito está dizendo quanto ele arrecadou, e nós precisamos dizer, e nós precisamos que o prefeito diga para a gente como ele gastou. Quer dizer que se eu só tiver a receita realizada, consolidada, e não tiver a despesa consolidada, eu fico sem resposta. Então é isso que nós estamos esperando. Já foi pedido que o prefeito mande para a gente a despesa consolidada, porque a receita, pelo menos com dados, já chegou em nossas mãos. Então, Afonso, bate, né? Não é dessa maneira ainda que se monta o Fundeb, né? Porque fica mais fácil para a gente, né, tirar qualquer tipo de dúvida. Era isso, senhor presidente. Vereador Padre Carlos. Vereador, eu queria só pedir a fala um momento para esclarecer novamente, mais uma vez, que eu sou representante do conselho, mas não estou aqui como tal. Ser representante do conselho não me furta de me expressar como cidadão desse município. Tá? Só informar isso aí. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no recinto, pelos meios de comunicação, de fato, toda essa discussão nós temos que levar adiante. Isso está lembrando algumas fragilidades que nós temos aqui, bem lembrado aqui por a sua excelência, vereador Luiz Tavares, que nós precisamos dar todas as condições para que o Conselho do Fundeb funcione, que ele tenha acesso a todas as informações, assim como o Conselho. Talvez, se o Conselho Municipal de Educação estivesse funcionando, porque a função do Conselho é justamente fazer o controle social, poder ir lá verificar essas situações, para não chegar nesse clima aqui, porque de fato nós sabemos que há muita contradição nos números. Vários números, o mesmo número que apresentam, né, a classe através do sindicato, também os pais apresentam de outro lado, a secretaria apresenta de outro lado. Alguém dizia que a estatística é a arte, né, de torturar os números para que digam aquilo que a gente quer, né? Então cada um vem com o mesmo número dizendo uma coisa. Então a gente precisa também ter interlocutores, né, que possam nos ajudar nesse sentido. Por isso está sendo proposto aqui pela casa, ontem na reunião que estivemos aqui, de até o final dessa semana, até sexta-feira, nós marcarmos aí essa reunião, onde a gente possa discutir esses termos, né? Foram 4 condições colocadas lá, o pleno cumprimento, de fato, do acordo do ano passado, que foi assinado, inclusive, por esta casa aqui, foi testemunha desse acordo, né, para o término da greve passada. Também o calendário, né, das construções, das reformas e inaugurações das obras, né, das escolas, né, que estão sendo aí financiadas pelo governo federal. Também a parte do piso, né, do piso salarial, e ainda foi colocado aqui o conselho, né, a implementação do Conselho Municipal de Educação. E lembrar que foi colocado aqui também a parte toda do recolhimento, né, do INSS,
Nós estamos fazendo hoje, inclusive, já o requerimento solicitando essas informações, né, oficiais, porque a gente tem isso muito assim de informações, não é necessário que se tenha, porque também está pendente a questão do nosso instituto, dos funcionários, né, dos quais os professores também fazem parte, né, e nós precisamos acertar isso já da lei do ano passado, a criação do instituto, a situação do requerimento dessas contribuições, né, patronais, a funcional, para que a gente garanta, né, a tranquilidade. E claro que é de fato bastante preocupante, porque já sabemos das informações que nós temos também, a diminuição das matrículas. Pais colocando já alunos na escola particular, R$50, preferem pagar os R$50 e garantir que o seu filho vai ter a escola, né? E em algumas comunidades não estão sendo formadas nem as turmas, não estamos conseguindo, né, formar as turmas para que a escola funcione, né? Hoje de manhã, a professora da escola do Jacarequara, que não teve aula ainda esse ano, janeiro, fevereiro, março, da escola do Jacarequara está vendendo isso aqui para poder se manter, gente. De fato, que o professor tem que fazer isso, né? Vender chocolatinho aí para Páscoa, para poder manter. Depois a gente vê que são 16 milhões que entrou nesse município. Então a gente, de fato, precisa fazer alguma coisa. Não dá. O governo tem que se sensibilizar também nessa hora, precisa sentar aí com a classe, com o sindicato, ver essa situação, né? Os reclamos das escolas é constante, a gente vê a situação, né, que falta, né, a água que não presta, falta a carteira, falta a luz elétrica, o forro que está caindo, o piso que não presta, então aí o mato entrando dentro da sala de aula, né? Então isso aí é preciso que se tome essas atitudes. Nós estamos defendendo então que o quanto antes essa casa vai intermediar, né? Eu creio que o senhor presidente vai comunicar isso aqui também, que a gente possa fazer essa reunião quanto antes, né, e evitar, né, que a educação seja mais prejudicada do que já está sendo. Vereador Anderson. Bom dia a todos. Gostaria de falar com o presidente da comissão de obras desta casa, que até numa reunião agora há pouco com o padre Carlos, que vem a situação das creches, quadras de esporte que não estão sendo entregues. Elas estão prontas, só que o que dá para entender é que está com um bico de água, não está no local correto, então não entregaram a quadra ainda. Então o que acontece nessa situação? A gente vai ter que, na entrega da quadra, a gente vai ter que fazer uma reforma já. Então é bom rever essa situação também. E para deixar bem o presidente, que essa casa faça uma reunião, mas faça lá no Ministério Público, com o promotor, né, com a juíza, como já foi conversado, que faça lá no Ministério Público essa reunião com o Sintep, com o governo, com esta casa, que tenha dor de cada categoria para não ter um tumulto muito grande, mas que seja feito isso antes de sexta-feira. Só isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Bem, como foi colocado aqui pelo vereador Padre Carlos, que estava ontem aqui na reunião, realmente nós vamos encaminhar essa situação. Agora entendam, a gente vai ter que convocar a juíza, o promotor, então são pessoas que têm uma agenda, às vezes já tem audiência para serem feita, então é impossível eu dizer amanhã será a reunião. Então vamos fazer de tudo para que até sexta-feira, né, vamos falar hoje ainda pessoalmente com as pessoas envolvidas, com o prefeito, com a juíza, com o promotor, né, e vamos ver se coincidimos uma agenda para que até sexta-feira, em um local onde a gente possa reunir com as categorias e com as associações. Agora que cada associação coloque um número, um representante, ou no máximo 2, né? O Sintep também coloque o número de pessoas que irão participar, a Câmara de Vereadores, com certeza, a Comissão de Educação estará presente, então vamos realmente ver se até sexta-feira a gente resolve essa situação, porque não é bom, como eu já falei ontem aqui, não é bom para a população de Barcarena, não é bom para o aluno, não é bom para o pai do aluno, não é bom para o professor. Então, a situação que vive o nosso município hoje, nós não podemos conviver com uma greve longa mais. Vamos tentar resolver essa situação. Eu tenho certeza absoluta que o governo, o executivo, irá
se fazer presente para que realmente nós possamos resolver essa situação. Quero agradecer aqui aos professores, ao Alfonso, ao Hélio, ao Jean, ao Samuel, ao Paulo, a todos que colaboraram com o esclarecimento que colocaram hoje aqui na Câmara, né? Foi um debate interessante e democrático, e que os vereadores entenderam a situação, e eu tenho certeza absoluta que até sexta-feira, se Deus quiser, a gente senta todos os interessados no sentido de dar solução a essa greve. Muito obrigado.